É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Agora, iniciando o exercício de número 2, da página 2 do seu materialzinho, com exercício de fixação. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Segundo exercício do praticando número 2, página 2. Classifique os termos destacados conforme o código abaixo. Letra A, objeto direto. B, objeto direto preposicionado. Já tivemos oportunidade de estudar isso. Certo, pessoal? Objeto direto preposicionado. C, objeto direto pleonástico. Temos que ver o que é isso. Objeto direto interno. Temos que ver o que é isso. Objeto indireto pleonástico, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Pessoal, de novidade aqui, o que nós temos? Objeto direto, objeto pleonástico e objeto interno. Tá? Objeto direto interno. Vamos ver como ele funciona. Beleza? Antes de iniciar o exercício, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, digo assim, olha, pessoal. A prova de português eu a gabaritei. A prova de português eu a gabaritei. Então veja uma coisa aqui, pessoal. Sujeito. Vai lá. Pergunta para o verbo que eu quem. Quem gabaritou? Eu gabaritei. Está aqui o sujeito. Tudo o resto é predicado. Né? Então vamos lá. Eu gabaritei. Agora, gabaritei o quê? A prova de português. A prova de português. Este é o objeto direto. Mas então vai lá. Eu, né, gabaritei. Gabaritei o quê? A prova de português. Mas vocês concordam que esse azinho é um repeteco da prova de português? Quando eu digo eu a gabaritei, gabaritei quem? A prova de português. Então esse azinho, galera, é um repeteco do objeto direto. Certo, galera? E este repeteco do objeto direto é o que a gente chama de objeto direto pleonástico. Por que pleonástico? É redundante, desnecessário, tem mero caráter estilístico. Certo, galera? Então, olha aqui, ó. Este repeteco, pode ver que esse azinho, não há dúvida, né? De que faz referência direta a quem? A prova de português. Belezinha, galera? Então, olha aqui, ó. Este repeteco do objeto, seja direto, seja indireto, por meio de um pronomezinho oblíquo, é o objeto pleonástico. Certo, galera? Lembrando que os pronomes oblíquos o, a, os e as exercem função apenas de objeto direto. Lhe e lhes exercem função apenas de objeto indireto. Então, galera, quando você menciona objeto direto ou objeto indireto no início da frase, e o repete depois por meio de um pronome, e o repete por meio de um pronome oblíquo, este repeteco é chamado de objeto pleonástico, objeto direto pleonástico ou objeto indireto pleonástico. Beleza? Pleonástico por quê? É redundante. Tranquilos? Legal. E o que é o tal do objeto direto interno, que está aqui também, e a gente acabou não vendo? Vamos ver então. Objeto direto interno. O que será que é isso? Então eu digo assim, olha, pessoal.
Eu vivo. Primeiramente, galera, que quem vive, vive, né? Eu vivo. Quem vive, vive. Quem vive, vive. Verbo intransitivo. Mas de repente eu falo assim, olha, eu vivo uma vida tranquila. Eu vivo uma vida tranquila. Se você der uma olhada, galera, agora a gente acabou dando um objeto direto para este verbo. Eu posso tranquilamente falar, eu vivo o quê? Uma vida tranquila, uma vida agitada, uma vida abençoada, uma vida desgraçada, né? Então vamos lá, eu vivo o quê? Uma vida tranquila. Olha só, nós demos um objeto direto para este verbo, que era inicialmente intransitivo. Né? O verbo, neste caso, virou um VTD. Né? Virou um verbo transitivo direto. Agora, eu vivo uma vida. Vocês concordam que a ideia de vida já está embutida no verbo viver, galera? Claro, eu vivo uma vida. Se você vive, é claro que você tem vida. A ideia de vida, ela já está embutida no verbo viver. Por isso que neste caso a gente vai chamar este objeto direto de objeto direto interno. Por que interno? Porque a ideia de vida já está dentro do verbo viver. Certo, galera? Então, quando você tem lá um verbo intransitivo e dá um objeto direto para o cara, vai acabar sendo um objeto direto interno, pois a ideia já está interna, dentro do verbo. Certo, galera? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Ó. Eu comi. Eu comi. Mas eu falo assim, comi comida. Eu comi comida fria. Né? Eu poderia ter comido comida quente. Então veja bem lá. Eu comi. Comi o quê? Comida fria. Objeto direto, concordam? Sim. E o verbo é um VTD. Mas vocês concordam que a ideia de comida já está embutida no verbo comer, sim ou não? Sim. Se ela já está dentro do verbo comer, eu vou falar que isso aqui é um objeto direto interno. Entenderam por que interno? Justamente por isso, pois a ideia de comida está dentro do verbo comer. Já está embutida no verbo comer. Tranquilos, então? Eu vivo uma vida tranquila. Eu comi comida fria. Sonhei um sonho maravilhoso. Então, claro que muitas vezes você usa isso no sentido poético, né? Figurado. Agora, quando que se justifica? Quer ver uma coisa? Ó? Galera, quando que se justifica o uso de um objeto direto interno? Porque normalmente se você diz eu comi comida, isso é pleonasmo vicioso, isso é redundância. Dormi um sono, isso é redundância. Né, galera? Agora, quando que se justifica o uso do objeto direto interno? Aqui, ó, quando ele vem adjetivado. Olha aqui. Quando ele vem adjetivado. Dizer eu vivo uma vida não tem nada a ver. Mas eu vivo uma vida tranquila tem sentido.
pois eu poderia viver uma vida agitada. Dizer eu comi comida, nada a ver, é pleonasmo vicioso, não tem sentido. Mas comi comida fria, tem sentido. Tem sentido, eu poderia comer comida quente, comer comida gelada, comer comida congelada, comer comida. Certo, galera? Então, quando que se justifica o uso do objeto direto interno? Quando ele vem adjetivado. Caso contrário, ele não se justifica e aí acaba acontecendo o vício de linguagem chamado pleonasmo. Certo, moçada? Então vamos nessa, vamos aos trabalhos. Item número 1. Os alunos descobriram tudo. Essa é sossegada, não vou nem para o quadro, né, galera? Sujeito, os alunos. Os alunos descobriram, esse verbo pede complemento, descobriram o quê? Tudo. Não há dúvida de que tudo é objeto direto. E o verbo descobriram é um VTD, verbo transitivo direto. Você marcou letra A. Moleza essa, né, galera? Tranquilinhos. 2. Os filhos precisam de permissão para algumas coisas. Os filhos precisam de permissão para algumas coisas. E aí, galera? E aí, doutores? Turma, quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo precisar pede um objeto preposicionado, pede um objeto indireto, ele é um VTI. Aqui é bem tranquilo, né, galera? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Se tem preposição no complemento, objeto indireto. E o verbo é um VTI transitivo indireto. Então, essas duas primeiras já estão no papo, né, galera? Moleza. 3. Depois de muito trabalho, cumpriu com as obrigações. Depois de muito trabalho, cumpriu com as obrigações. Então, pera aí. Vamos ver uma coisa lá. Vem para o quadro comigo. Vai lá. Depois de muito trabalho, esse depois de muito trabalho é um adjunto adverbial de tempo, né, galera? Quando? Depois de muito trabalho. Daí, cumpriu com as obrigações. Veja uma coisa, galera. Será que quem cumpre, cumpre com alguma coisa? Quem cumpre, cumpre com alguma coisa ou quem cumpre, cumpre alguma coisa? Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Cumprir os compromissos, cumprir as obrigações, cumprir a sua palavra. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. O verbo cumprir, na verdade, é um VTD. É um VTD, ó. Você fala cumpriu o quê? As obrigações. Objeto o que é? Direto. Tá? Cumpriu as obrigações. Agora, como vocês estão vendo, este objeto direto foi o quê? Foi preposicionado. Olha a preposição aqui, ó. Espera aí, deixa eu só escrever diferente aqui. Olha a preposição aqui, ó. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que esse objeto direto foi preposicionado. Então, é comum, né, preposicionarmos o objeto direto neste caso. É muito comum a gente dizer
não cumpriu com as obrigações, não cumpriu com sua palavra. Mas, na verdade, não cumpriu sua palavra, não cumpriu suas obrigações. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Beleza? Então, aqui, por força do costume, preposicionou-se o objeto direto. Beleza, galera? Então, ponha lá o objeto direto preposicionado. 4. Os professores dormiram o sono dos justos e humildes. Esta eu faço questão de colocar no quadro para a gente deixar resolvida essa discussão. Vamos lá. Os professores, que é o sujeito, né? Isso eu não vou nem reproduzir aqui. Os professores, que é o sujeito. Daí, dormiram o sono dos justos e humildes. O sono dos justos e humildes. Então fala assim, os professores dormiram o sono dos justos e humildes. Olha para mim aqui um pouquinho, galera. Numa primeira análise, vocês dizem assim, quem dorme, dorme. Quem dorme, dorme. O verbo dormir nem precisa de complemento. Ele é um verbo intransitivo. Mas neste contexto, você fala, os professores dormiram. Dormiram o quê? O sono dos justos e humildes. Você deu um objeto direto para ele. Dormiram o quê? O sono dos justos e humildes. Beleza, galera? Então, repito, você deu um objeto direto para esse verbo. É claro que ele passou a ser, portanto, um VTD. Tá? Ele passou a ser um VTD, um verbo transitivo direto, em vez de ser intransitivo. Agora, vocês concordam que a ideia de sono, ela está embutida no verbo dormir? Ela já está lá dentro? Sim. Por isso que a gente diz que nesse caso, ocorre o objeto direto, o quê? Interno. O verbo era intransitivo, nem precisava de complemento, mas você deu um objeto direto. Tá? Com uma ideia que já estava embutida no verbo. Certo? Objeto direto interno. Lembre-se de uma coisa também. O que eu disse para vocês? Quando que se justifica um objeto direto interno? Quando ele vem adjetivado, qualificado. Dormiram o sono? Nada a ver. Mas dormiram o sono dos justos e humildes. Aí tem sentido. Tá? Então, lembrando que o objeto direto se justifica quando ele vem qualificado, adjetivado. Certo, pessoal? Beleza. 5. O livro eu ainda o comprarei. O que é isso, galera? Vamos lá. O livro eu ainda o comprarei. Melhorar essa letrinha aqui. Eu ainda o comprarei. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo VTD. Né? Cuidado com aquele o ali, então. Ó. Sujeito. Quem comprará? Eu comprarei. Está aqui o sujeito. Tudo o resto é predicado. Então, eu comprarei. Falta coisa para esse verbo, né? Comprarei o quê? O livro, que é objeto o quê? Direto, já que quem compra, compra alguma coisa. Agora, vocês concordam que este pronomezinho oblíquo aqui simplesmente é um repeteco do objeto direto? Né? Eu o comprarei. Comprarei o quê? O livro. Sim.
E este repeteco do objeto direto, por meio de um pronome oblíquo, por meio de um pronomezinho, é que vai ser chamado de objeto direto pleonástico. Belezinha, galera? Tranquilos, né, pessoal? Joia, joia, joia. Vamos lá, pessoal, que tem muita coisa para a gente ver ainda. Vai lá, então. Próxima. A nós resta-nos ainda uma saída. O que é isso, galera? Vamos lá. A nós resta-nos ainda uma saída. Quero ver aqui. Resta-nos ainda uma saída. Você vai pensar o seguinte, galera. Cadê o verbo? Resta. Está ali o verbo. Né? Eu resto, tu restas, ele resta, nós restamos, vós restais, eles restam. Pergunta o sujeito antes de qualquer coisa, galera. O que resta? Uma saída. Uma saída. Esse termo aqui é o sujeito. Certo, galera? Ela é que resta. Então tá, coloque na ordem direta. Uma saída. Deixa eu até marcar isso aqui como sujeito. Agora coloque na ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito em primeiro, verbo em segundo. Aí você vai buscar os complementos. Uma saída resta. Né? Agora resta a quem? Eu disse quem ou a quem? A quem? A nós. Olha a preposição a aí, galera. Objeto direto ou indireto? Objeto indireto. Então, uma saída resta a nós. Agora, quando eu falo resta-nos, olha esse nos. Não é o mesmo que dizer resta a nós? Uma saída resta-nos. É a mesma coisa que dizer uma saída resta a nós. Então veja que esse nos é um repeteco do a nós que veio lá na frente. E este repeteco do objeto indireto por meio de um pronomezinho é o que a gente chama de objeto indireto pleonástico. Certo, galera? Belezinha? Então tá aqui, ó. Então nós tínhamos visto um exemplo de objeto direto pleonástico. Agora objeto indireto pleonástico, que é esse repeteco do objeto por meio de um pronomezinho. Legal até aqui, pessoal? Tranquilinhos? Joinha, joinha. Número 7. As mulheres espertas sempre descobrem os melhores partidos. Turma, essa aqui eu acho que a gente pode fazer aqui direto. Grife lá, descobrem. Grife lá, descobrem. Ok. Agora vamos perguntar o que ou quem para achar o sujeito. Vai lá. Quem descobre os melhores partidos? As mulheres. Então pegue, coloque as mulheres entre parênteses e escreva sujeito. Agora me conte uma coisa. Posso afirmar que a palavra espertas está fora do sujeito? Ou seja, é um termo do predicado que se relaciona com o sujeito, sim ou não? Sim. E esse termo que está fora do sujeito, do predicado, atribuindo a ele qualidade, estado, mudança de estado, é o quê?
predicativo do sujeito, tá bom? Predicativo do sujeito. Joia? Agora, eu tenho um comentário para fazer aqui, galera, sobre este item 8 aí, sobre o que está aí, tá? Vem aqui comigo, olha. Eu digo assim, olha, pessoal. O aluno nervoso fez a prova. Aqui embaixo eu vou colocar a mesma frase. O aluno nervoso fez de la prova. No caso de cima, eu vou deixar nervoso entre vírgulas. No caso de baixo, sem vírgulas. E aqui a gente vai fazer toda uma análise agora, sintático-semântica. No caso de cima, galera, vamos nessa. Quem fez a prova? O aluno. Esse termo aqui, ó, o aluno, é o sujeito da oração. Nervoso vai ser o quê, galera? Bom, como o nervoso está fora do sujeito, se relacionando com ele, vai exercer função sintática do quê? De predicativo do sujeito. Tudo bem? Beleza. Então fizemos aqui análise sintática desses dois termos. Tá legal. Agora, no caso de cima, vai. Sujeito. Quem fez a prova? O aluno nervoso. Tudo isso aqui vai ser o sujeito. Agora, a palavra nervoso, se eu perguntar só a função sintática da palavra nervoso, o que você vai me dizer? Bom, a palavra nervoso se relaciona com aluno. Se relaciona com aluno, que é, por sua vez, um substantivo. E quem se relaciona com substantivo exerce função sintática de adjunto ad nominal. Tá vendo que se relaciona com aluno, que é um substantivo. Então, pessoal, só para lembrar uma coisa, o que é que nós vimos? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Olha só. Termo, olhando para o quadro, faz favor, que eu vou colocar em vermelho o que eu preciso. Olha. Termo que se relaciona com substantivo é, em regra, adjunto ad nominal. Agora, a não ser que esse termo seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Lembraram isso, galera? Tá vendo? Então, olha aqui, ó, deixa eu falar isso olhando para vocês. Termo que se relaciona com substantivo é, em regra, adjunto ad nominal. Lembra? Os meus 2 competentes funcionários de caráter estão nervosos. Tá. Agora, quais são as, entre aspas, exceções? Predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que você identifica facilmente. Se o cara está fora do sujeito, se relacionando com ele, predicativo do sujeito. E se está fora do objeto, se relacionando com ele, predicativo do objeto. Certo, moçada? Então, pense assim, se não for predicativo do sujeito, predicativo do objeto, e estiver se relacionando com substantivo, é adjunto ad nominal. É adjunto ad nominal. E para fechar aqui, olha, será que tem diferença de sentido no caso de cima e no caso de baixo?
No caso de cima, quem fez a prova? O aluno. E como ele estava no momento de fazer a prova? Nervoso. Então, nervoso aqui, galera, ele é um estado momentâneo. Concorda? Então, nervoso aqui é um estado. É como ele estava naquele momento específico. Quem fez a prova? O aluno. E como ele estava naquele momento específico? Nervoso. Agora, no caso de baixo, quem fez a prova? Ah, o aluno nervoso. O aluno nervoso. Aqui, no caso de baixo, o cara é nervoso. É nervoso. Não é como ele estava no momento, ele é nervoso. Ou seja, aqui no caso de baixo, galera, nervoso é uma qualidade, é uma caracterização do aluno. Entenderam a brincadeira, galera? Belezinha? Então tá joia. Então veja que o uso de vírgulas, olha lá, o uso de vírgulas em nervoso, aqui, ou melhor, usar vírgulas ou não usar vírgulas, isto é fundamental para o sentido da frase. Então tem que ver o que é que você quis dizer. O cara apenas estava nervoso no momento de fazer a prova, ou o cara é nervoso? Então você vê que com vírgulas tem um sentido, sem vírgulas é outro sentido. Há diferenças semânticas. E sintáticas nem se fala. Com vírgulas, nervoso é predicativo do sujeito, e sem vírgulas, nervoso é adjunto, adnominal. Belezinha? Legal? Então é isso, galera. Continuamos no próximo videozinho, ali do item... a partir do item 8, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.